E a gente teve o Eduardo Bolsonaro também agora pedindo que os empresários brasileiros migrem para os Estados Unidos, porque lá eles terão possibilidades de isenção e tudo mais, né? No momento em que ele for agido lá, é um canalha, né? Mais um traidor da pátria, lambe-botas do Donald Trump, né? Falando aqui abertamente, cara, pedindo para os empresários brasileiros saírem do país. E é impressionante que esse cara continua sendo deputado, o irmão dele, Flávio, continua sendo senador, e tudo bem, né? Você ameaçar o seu próprio país, você ir contra o seu próprio país, né? Defendendo os direitos dos Estados Unidos da América, que tem um país que não precisa de defensor, é os Estados Unidos da América, né? Que já tem de porrada, mas aí esse verme, esse palhaço, desculpem aos palhaços, tá? Com todo respeito, ele falou o seguinte, Calejão. Aplicar essa medida para corrigir as graves injustiças do regime atual. Como é do seu conhecimento, não haverá tarifa alguma se o Brasil, ou empresas em seu território, decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos. E, de fato, faremos todo o possível para aprovar rapidamente tais investimentos, profissionalmente e de forma rotineira, ou seja, em questão de semanas. Aqui ele dá um tapa com luva de pelica, né, falando o seguinte: o Brasil é mais complicado para você investir. Ele está fazendo um convite aqui aos brasileiros. Olha, eu estou aqui colocando 50% de tarifa no Brasil por causa do seu presidente, né, do Lula, e por causa, principalmente, do Alexandre de Moraes. Mas se você, empresário brasileiro, quiser investir nos Estados Unidos, em semanas, tá? Não vai ter preconceito, não. É só vir para cá que em semanas a gente coloca o seu processo adiante. E isso daí realmente faz muito sentido, porque os Estados Unidos é mais fácil do ponto de vista tributário, né? Tem mais benefícios. Você exporta. Olha que filho de uma puta, Bessi. Você vai ter acordos de livre comércio com vários países do mundo, com vários blocos do mundo. Então, realmente é um convite tentador. Então, esse tapa com luva de pelica aqui no Brasil, que não se preocupa atualmente em se desburocratizar, em reduzir tributo, muito pelo contrário, né? Volta aquele ambientalismo xiita da Marina da Silva, voltam os tributos que o Haddad, com permissão do Lula, imposto para aumentar para você. E, inclusive, fica a pergunta, né? Se o governo Lula está falando que imposto é bom, por que ele está reclamando agora, né, de pagar só 50%? Porque ainda está desfavorável essa balança tributária aqui para os Estados Unidos, tá? Vagabundo do Eduardo Bolsonaro, foragido, né? Tem aqui, ó, o UOL trouxe aqui 5 vezes que Eduardo Bolsonaro ameaçou sanções dos Estados Unidos ao Brasil. Não é a primeira nem a segunda, tá? O comitiva em Washington liderou delegação de deputados para articular punições e impor sanções ao Brasil em seu regime ditatorial de esquerda, isso em abril de 2024. Já em fevereiro de 2025, se reuniu com autoridades no Congresso dos Estados Unidos para pressionar por sanções via lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes por censura. Já em março de 2025, pediu licença no mandato como deputado para focar em convencer Donald Trump a intervir nas decisões do STF relacionadas ao 8 de janeiro. Em maio de 2025, celebrou a fala do secretário de Estado Marco Rubio sobre possível análise das sanções contra Moraes. Venceremos! Já em junho de 2025, pressionou aliados no Brasil para adiar início do projeto de anistia, por medo da votação desestimular Donald Trump a sancionar Alexandre de Moraes. Já em julho de 2025, agradeceu Trump pelo tarifaço e prometeu novidades em posts nas redes sociais, onde reforça a soberania dos Estados Unidos sobre o Brasil. Que é isso, cara? Eu nunca vi. A gente tem direitas, extremas direitas em todos os mundos. Não existe uma extrema direita como uma brasileira que quer entregar o país. Não existe. No mundo inteiro. É só no Brasil que a extrema direita quer entregar o país. Quer que o país tome sanções, quer que o país acabe da soberania dos Estados Unidos sobre o Brasil, Calejão. Enfim, é difícil achar... sem usar palavrão é difícil fazer esse tipo de análise, entendeu, cara? Agora sim, esse cara tem que ser caçado, velho. Ele tem que perder a cidadania, ele tem que ser impedido. Enfim, eu não sei, mano. O fato é que, no mínimo, ele tem que ser caçado e ele tem que ser julgado por traição contra a própria pátria. Entendeu? E tem outro caminho. Não tem outro caminho. Cara, ou ele vai ficar pro resto da vida nos Estados Unidos, que aí a gente sabe que é o caso. Você tem um monte de foragido lá. O bandidinho neto do ditador tá lá, foragido da lei. O Gengivones
Alan dos Santos tá lá, foragido da lei. A Zamba meteu o pé para a Itália, entendeu? Então, assim, pode até ser que ele fique lá vivendo a vidinha de playboy dele, com um quartinho só para jogar videogame, enquanto ele paga de quebrada, né? Que daí ele vai lá no quartinho do fundo, joga um colchão no chão, acabou de receber 2 milhas do papai. Sim. E fica ali meio que, não, a vida aqui tá difícil, olha aqui, ó, sabe, aqui é simplicidade, minha senhora. Fica pagando de quebrada pros otários continuar fazendo pix pra ele. Então, é inacreditável que exista um único bolsonarista que ainda continue defendendo uma merda dessa. O cara que quer jogar bomba atômica no Brasil, que quer arrebentar com a economia do país, enquanto ele vai ficar numa boa lá, velho. Indo pra Disneylândia, fazendo selfiezinha na montanha russa. Tá me entendendo? Então, assim, isso aí é papo de... Eu prefiro não dizer porque vai dar problema, mano. Entendeu? Mas, assim, é muito cabuloso isso aí. Isso aí eu realmente nunca vi nada parecido com isso. Nem na antiga direita liberal PSDBista, que sempre foi vira-lata pra um cacete, hein? Agora, igual esses caras aí, velho, sem precedente. Fábio Camargo Corrêa, e os trabalhadores das empresas que se fodam, né? Vamos fortalecer os trabalhadores estadunidenses, né? Claro. Sabe que uma vez eu lembrei desse superchat, uma vez eu tava trocando ideia com o Celso Amorim, ele me falou assim, cara, o que é muito louco é que você pega, digamos assim, a extrema-direita estadunidense, Bannon, esses aloprados. O Bannon perdeu muita influência hoje. Hoje ele virou surfador de hype, caçador de treta na internet, né? Ele já não tem mais o acesso que ele tinha ao presidente da República, ao Trump. Mas, porra, os caras falam uma pá de merda, mas é para defender os interesses dos Estados Unidos. O problema é que você pega a nossa extrema-direita e eles também defendem os interesses dos Estados Unidos. Cara, que porra é essa, velho? Nem para ter uma elite extrema-direita neofascista que tem uma agenda própria, esses caras não servem. Bezi, é muito louco, velho. Se você é mal diagramado, mal diagramada, tá aí assistindo e tá precisando de uma renda extra, então presta atenção nisso aqui. É coisa simples, coisa boa. Você pode trabalhar de casa usando só o celular ou o computador. E o melhor, é pago em dólar. Isso mesmo, em dólar. A gente está falando de um tipo de trabalho que você faz aí da sua casa no seu tempo. Começa como uma graninha a mais, mas dependendo do seu esforço, pode virar até sua renda principal. E essa dica aqui não é só minha não, é recomendação dos canais sérios como Desmascarando e o canal do Clayson, além do nosso também, né? O Clayson, inclusive, separou 3 aulas gratuitas para mostrar o caminho. Aqui no lado tem um print, claro, autorizado pelo Iago, que conseguiu aí $87 em 4 dias após aprender a fazer esse trabalho online. É a era digital, meu mal diagramado, minha mal diagramada. Bora aproveitar essa oportunidade para ter uma renda a mais. E sim, você tem condição, claro que tem. Tá com o celular na mão ou de frente para um computador? Pronto, é o que precisa para começar. Vai no link aqui embaixo na descrição, na parte Renda Extra, e fala com o Clayson. Ele vai liberar as 3 aulas gratuitas para você. Assiste com calma, entende como funciona. E aí, se fizer sentido, você decide se quer continuar ou não. Tá tudo aí para você aproveitar. Bora!